Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo e hoje quero conversar contigo sobre uma doença de pele chamada psoríase. Eu quero salientar aqui alguns aspectos psicológicos, emocionais da doença que geralmente a gente não vê por aí em nenhum artigo, nenhum vídeo. Vamos lá? Então eu já gravei em outros vídeos anteriores, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Gravei 2 vídeos sobre doenças de pele, a importância de a gente poder olhar de uma forma diferente, de a gente poder abordar as doenças de pele. Vou lembrar que qualquer doença, não estou falando só das doenças de pele, qualquer doença ela é também psicológica, porque ela altera uma série de funções neuroquímicas do nosso corpo e isso acaba afetando nossos aspectos emocionais. Imagine então uma doença que tem, principalmente aquelas que aparecem em locais como mãos, pescoço, rosto, doenças que aparecem. Né? O que eu quero dizer com isso? Aquelas doenças de pele principalmente, e outras doenças que têm a ver com a questão social, que as pessoas podem enxergar, elas trazem um prejuízo psicossocial muito grande. Isso é uma das questões que a gente ouve falar muito pouco, a gente fica muito focado na cura da doença, em poder ver o melhor remédio para diminuir. Eu entendo a angústia das pessoas que têm os sintomas ou essas doenças, querem pensar só em tratamento, mas também acabam deixando de lado todos os aspectos psicológicos e sociais que têm impacto muito grande, uma vez que a gente está com alguma lesão ou tem alguma doença de pele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu venho estudando doenças de pele desde a minha graduação. Eu fui auxiliar de pesquisa da doutora Marisa Miller, que fez na época um doutorado sobre vitiligo. Ela propôs uma intervenção psicológica para pacientes com vitiligo. Depois eu continuei estudando psicossomático durante toda a graduação, fiz parte de comitês e sociedades de psicossomática, enfim. E lá no meu doutorado eu fiz uma intervenção, propus uma intervenção de 10 sessões de psicoterapia para pacientes com psoríase de placas ou em placas, aquela psoríase mais comum que acontece em 90% dos casos. E lá eu tive a oportunidade de conversar com os pacientes para poder validar a minha intervenção, conversava também com os terapeutas que atendiam esses pacientes com psoríase, então foi muito interessante poder conhecer essa realidade dos pacientes psoriáticos mais de perto. Então é desse lugar que eu falo. Bom, eu poderia ressaltar aqui uma série de questões em relação à psoríase, só que eu não vou falar nas causas numa possível etiologia, tá? Até porque não tem como a gente falar de causas, porque é uma doença multifatorial, tem a ver com herança genética, tem a ver com fatores ambientais, com toda uma dinâmica de emoções envolvida que ainda não está muito claro o porquê do surgimento, mas uma coisa é clara, os pacientes com psoríase percebem a relação das questões emocionais com o aumento das suas lesões. É muito claro nos relatos, eu diria que 100% das pessoas que eu já conversei percebem que em momentos de estresse, quando as pessoas não estão muito bem, quando estão passando por alguma situação difícil, as lesões tendem a aumentar. Então esse é um relato que é muito frequente. Agora, o quanto está ligado às causas ou não, é uma coisa muito delicada da gente falar e eu não quero entrar nesse assunto. Mas já entrando na questão que é secundária, ou seja, os efeitos que a psoríase traz para as pessoas, isso é muito importante da gente falar, já que as doenças de pele, elas acabam trazendo esse prejuízo psicossocial e acabam trazendo uma série de comorbidades. Só para vocês terem uma ideia, esses aqui mais ou menos os assuntos que eu gostaria de falar com vocês. A ansiedade, depressão e estresse é muito comum. Na verdade, são as comorbidades mais comuns que a gente tem com a psoríase. Então a gente não está falando de pouca coisa. Tem um artigo, que agora não lembro do autor, que diz que 30% dos pacientes com psoríase têm depressão também. Claro, tem outros autores que falam que depende da proporção da doença, do quanto corpo, percentual do corpo que está acometido pelas lesões. Outros dizem que tem a ver com talvez esses lugares que apareçam mais, porque tem um prejuízo social muito forte. Imagina vocês entrarem no ônibus, numa loja, e vocês têm, por exemplo, psoríase nas mãos. Uma das coisas que eu mais ouvia dos pacientes é que as pessoas tinham nojo de pegar o dinheiro, olhavam para a pessoa com um certo repúdio, como se aquela doença fosse contagiosa. Imagina tu viver isso todos os dias da tua vida. Então tem um prejuízo psicossocial muito grande que às vezes isso não é visto. E com o passar do tempo, a pessoa deixa de visitar alguns locais, deixa de
se expor a algumas situações que potencialmente podem ser vergonhosas. Então ela acaba se isolando mais ainda, né, do que talvez ela já seja normalmente. Então tem todas essas consequências que não são trazidas. Tem uma relação específica aqui, eu vou falar desse item aqui do 30% da coceira. Tá? Tem uma relação muito interessante que está começando a surgir na literatura agora, que fala que 30% dessas pessoas com psoríase, e aqui eu vou falar mais da psoríase em placas, que é essa mais comum, elas têm coceira e essa coceira está ligada mais à ansiedade. Então, isso é um dado interessante. Nem toda psoríase é igual, nem todos os pacientes sofrem da mesma forma. Então, essas que têm coceira, a literatura está trazendo que tem uma ligação aí com a ansiedade. Tá? E olha só, 60% das pessoas com psoríase, né, os psoriáticos, as pessoas com psoríase, acreditam que há uma influência nas lesões diretamente relacionadas aos fatores psicológicos, tá? Então há uma influência da psicologia, do corpo, enfim, da mente, das emoções relacionadas ao surgimento e à exacerbação e o aumento das lesões. Isso é muito claro, os clientes identificam isso. Com o tempo, assim como quem tem herpes, né, pode perceber que estou um pouquinho mais estressado, a herpes surge, tá? A pessoa até já sabe, né? Entendi por quê, estava estressada, ela acabou surgindo, né? Isso é uma relação muito clara, mas também é reportado o que? Vergonha, raiva e preocupação. Então, são, digamos, questões mais reportadas aqui pelas pessoas que têm psoríase, tá? Uma coisa interessante para a gente pensar na psoríase é como as pessoas lidam com as emoções. E aqui é um momento especial que eu queria trazer para vocês. Os estudos de personalidade, que mostram então como é que a pessoa vive o dia a dia, mostraram o seguinte, que as pessoas com psoríase têm uma dificuldade muito grande de manejar suas emoções, principalmente as emoções negativas, como ódio, raiva. São pessoas que tendem a demonstrar o que eu estou chamando aqui, para vocês entenderem, um coping evitativo. Tá? Alguns autores chamam isso de uma relação de fuga ou evitação. Então são pessoas que tendem a evitar fazer parte de problemas, ou quando vê algum problema elas já evitam, fazem de conta que não estão ali, né? Elas tentam evitar ao máximo entrar em confusão. Né? Isso pode trazer uma dificuldade de manejar esses sentimentos negativos, ou até porque a pessoa já tem essa dificuldade de expressar a raiva, de expressar esses sentimentos mais negativos, ela acaba não participando dessas situações. Elas tendem a fugir de situações potencialmente problemáticas. Isso é uma das questões cruciais aqui para a gente entender o funcionamento da psoríase. Então a literatura já traz essa relação da raiva, né, dos problemas, das emoções negativas, que é então uma das coisas que está mais relacionadas à personalidade das pessoas com psoríase. E aqui que a boa parte do trabalho que eu faço no consultório, que está relacionado também à minha tese, né, que foram 2 sessões dedicadas só a isso, que é a assertividade emocional. Eu já falei de assertividade antes aqui no canal, então é bem importante que vocês possam ter contato com esse assunto. Então assertividade é tu poder comunicar aquilo que tu pensa e aquilo que tu sente. Então não é só falar. Não adianta eu falar uma coisa que eu tô sentindo completamente ao contrário. Então uma das questões mais importantes para tu que tem psoríase ou para vocês terapeutas que trabalham com isso é trabalhar a assertividade emocional. Muitas pessoas precisam identificar as emoções. E aqui, uma das teorias falam que essas pessoas passaram por um momento de rejeição muito grande quando eram mais novas, na infância, enfim. Então, para serem aceitas mais tarde, né, durante a sua vida, elas acabavam não expressando muito suas emoções para não bater de frente e acabarem sendo rejeitadas de novo. Então, é como se elas ficassem ali em cima do muro, não querendo se envolver muito, porque elas tinham medo de que uma vez que elas se envolvessem, elas pudessem ser rejeitadas. Isso é uma das teorias. Mas dependente dessas teorias, o importante é ajudar essas pessoas, ou tu poder manifestar as emoções negativas, principalmente a raiva. É importante que a raiva esteja disponível, eu sempre digo isso, que eu aprendi com a minha terapeuta. A raiva, ela faz parte, é uma das emoções básicas. Então, poder dar limite, poder dizer
porque não gostou da situação, poder dizer que, olha, isso não faz parte de mim, e às vezes a raiva é em forma de dar uma empurradinha, dizer, olha, com licença, isso não tá legal, não gostei do que tu disse, me senti dessa forma ou de outra. Poder expressar isso é muito importante. Só que o que acontece geralmente com as pessoas com psoríase relacionadas à raiva? Essa raiva é, assim como a Gestalt terapia nos explica, ela é retrofletida, ela engole essa raiva. Talvez seja por isso que a psoríase é uma doença autoimune, há uma autodestruição dos queratinócitos, né? Há uma superprodução, aí não se sabe por que ainda, mas parece que o corpo ele dá vazão para essa raiva que não foi, digamos, negociada bem com o meio, né? Então, para vocês entenderem também sobre a questão da passividade e não expressão das emoções, vou colocar o outro vídeo que eu gravei aqui para vocês terem uma ideia, porque funciona muito bem aqui para essa explicação da psoríase que eu estou trazendo. Então, finalizando esse vídeo, eu só gostaria de salientar então que um dos principais fatores para a gente olhar aqui para a psoríase é o manejo das emoções. E de duas formas. Primeiro, para entender o sofrimento das pessoas, para entender o estresse, a depressão, a ansiedade que surge em relação a isso. E segundo, em termos de tratamento, ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo com ela, nomear os sentimentos, entender que aquilo está acontecendo consigo, aqui usar o corpo é muito importante também, e depois ajudar as pessoas a transmitirem isso, a falarem isso, a poderem negociar melhor essas emoções com o meio. Talvez tenha uma fantasia aí de rejeição, uma fantasia de algo que é ruim que possa acontecer, seja o que for, a pessoa talvez não tenha essa facilidade de expressar as coisas que não são legais. Isso acontece com várias pessoas no mundo, isso é super comum, só que para as pessoas que têm psoríase, esse é um dos trabalhos mais importantes a serem feitos. Identificar essa raiva e expressar essa raiva, né? De uma maneira assertiva, obviamente, sem precisar ser agressiva. Tá? Obviamente que estratégias de relaxamento, de visualização, de ativação do sistema nervoso parasimpático, para quem entende um pouquinho, são fundamentais e ajudariam muito se elas pudessem ser colocadas junto do tratamento. Certo? Se ficou alguma dúvida, esse é um assunto bastante delicado, polêmico também, porque tem várias formas de olhar, várias formas de tratar, deixa aí algum comentário. E se esse assunto fez sentido para ti, tu quer ouvir mais sobre esse tipo de assunto, também deixa no comentário e lembra de te inscrever no canal. Certo? Até o próximo vídeo então.